O profeta Zacarias, ele é chamado de o profeta das visões, assim como o profeta Ezequiel. E nesse comentário de hoje, nós vamos comentar e dizer para você o que foi que ele viu, o que foi que Deus mostrou para ele. Bom, vem comigo, meu nome é João, fique conosco até o final dessa gravação. Eu sou comentarista bíblico e hoje esse é o comentário. Bom, Deus mostrou ao profeta Zacarias, Deus enviou um anjo para mostrar para ele. E naquela sua visão, ele viu um cesto, como se fosse um caixão de defunto. E dentro daquele cesto havia uma mulher, e era conduzido por outras duas mulheres, que tanto a mulher do cesto de forma de caixão, como as que conduziam, não eram coisas boas, porque as duas mulheres tinham asas como de cegonha. Bom, isso foi o que o profeta viu. Então ele perguntou ao anjo: o que é isso? E o anjo pegou a mulher, levantou, mostrou para ele e disse: isso aqui é a iniquidade em toda a terra, ou seja, é o pecado em toda a terra, é a idolatria, as trevas do ocultismo em toda a terra. E jogou com força para dentro do cesto, e as mulheres pegaram e voaram com ela. E o profeta perguntou: para onde elas estão levando? E o anjo disse: para a terra de Senear, para ser colocada ali. Bom, então, entenda agora. Vamos aqui a essa boa observação. O profeta, ele teve 8 visões. E isso aconteceu depois que Deus deu, vou usar aqui essa linguagem, Deus deu uma surra tremenda, uma disciplina muito pesada sobre toda a nação de Israel, para que a nação viesse deixar a idolatria, desistir da idolatria. Isso aconteceu depois dos 70 anos de cativeiro lá em Babilônia. Nessa ocasião, Israel, o povo de Deus, viu de perto o que era Babilônia, o que era a idolatria, o que era o pecado da idolatria e o ocultismo da época. Então eles entenderam muito bem, e os que voltaram para Jerusalém estavam curados de fato. E agora, depois de curado, Deus deu essa visão para consolar o povo. Essas 8 visões que ele teve foi para consolar principalmente a cidade de Jerusalém. É como um pai que depois que disciplina os filhos, aí vai consolar, vai curar as feridas e restaurar. Deus é assim. Então foi assim que Deus fez. E somente essa visão que vamos comentar. Bom, mais uma boa observação. Quando se fala em mulher na Bíblia, não é falando de uma coisa nociva, de uma coisa impura. Não é isso. Mas, sempre que a Bíblia mostra uma mulher, está falando de um povo, ou um sistema religioso, ou uma igreja, seja povo de Deus ou não. Preste bem atenção. E aqui trata-se de essa mulher que era a iniquidade, que era levado para a Babilônia. Deus estava mostrando ali para o profeta que Deus, depois de mostrar para o povo dele o que é a idolatria, Deus prometeu para no futuro enterrar todo esse mal, destruir todo esse mal. E é isso que Deus está mostrando para o profeta, para consolar o povo. Então, mulher na Bíblia mostra, está, digamos assim,
prefigurando essas coisas que acabamos de explicar. Então, agora vamos ao que está agora no o segundo livro de Reis. Bom, lembre-se do que aconteceu com o reinado de Acabe. Ali, a mulher de Acabe chamava-se Jezabel. E essa mulher, ela trabalhou com todas as suas forças para desviar o povo do Deus verdadeiro e conduziu o povo na idolatria. E a Bíblia chama ela de prostituta e diz que ela praticava a prostituição. Então a Bíblia chama a idolatria de prostituição. Vá prestando muito bem atenção. Quando o rei Jeú estava sendo usado por Deus para destruir aquele sistema idólatra que estava demais no tempo do rei Acabe, o rei Jeú procurou o rei Jorão para conversar com ele. E o rei Jorão, ao ver, perguntou: é de paz a tua vinda? E o rei Jeú disse assim: como que pode haver paz enquanto perdurar as prostituições e a idolatria da tua mãe Jezabel? Então aí está a Bíblia chamando a idolatria de prostituição e a mulher Jezabel de prostituta. Essa mulher era tão mal e o castigo de Deus foi tão grande sobre ela que ao morrer ela foi comida pelos cães. Os cachorros, os cães da rua comeram ela e o profeta Elias profetizou que isso ia acontecer e aconteceu. Bom, mas agora vamos a mais isso aqui. Bom, agora quando a Bíblia fala essas coisas, fala também de Babilônia. O profeta Isaías, ao falar da cidade de Babilônia, de tudo que tinha lá, a idolatria que perdurava, que era praticada pelo povo, Isaías disse e comparou Babilônia a uma mulher que vivia na luxúria, em pecado. Agora, o que chama a atenção a respeito de Babilônia e o sistema que lá existia é os títulos que Isaías deu para ela. Por exemplo, Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 57, veja lá, 47, me perdoe, tá? Chama ela de mimosa e delicada, mas também chama Jerusalém de a Senhora dos Reinos. Mas Deus disse para Isaías disse para o povo que Babilônia ia ser destruída. E isso aconteceu quando os medos e persas invadiram ali Babilônia, e acabaram com a festa de Belsazar, e algum tempo depois Babilônia foi destruída. Mas agora, como o assunto é Babilônia, como o assunto é um sistema religioso que vai ser destruído, vamos dizer, usa essa linguagem, enterrado vivo, vamos lá para o livro do Apocalipse, porque lá a coisa se repete. Logo no começo de Apocalipse, capítulo 2 e 3, Jesus escreve ou manda João escrever para várias igrejas. E tinha uma igreja lá, havia uma igreja naquela região, que havia alguma prática pagã dentro da igreja e era incentivado por uma mulher. E o próprio Jesus repetiu as mesmas palavras, chamou aquela mulher de Jezabel e disse que ela ensinava o povo dele a se desviar para a idolatria. Veja que Jesus não concorda com essas coisas, que leva o povo à idolatria e se desviar da fé que é somente a ele. Então, mas ao chegar no capítulo 17 do livro do Apocalipse, ali a história é a mesma.
Assim como o profeta Zacarias viu uma mulher sentada dentro de um cesto, e o anjo pegou ela e jogou para dentro do cesto, e as mulheres com asa de cegonha voaram com ela. Agora, Jesus dirigiu, ordenou que o anjo mostrasse para João, ao que tudo indica, essa mesma mulher. E aquela mulher, no capítulo 17 do Apocalipse, não é mais uma cidade de Babilônia, mas é um sistema religioso pagão. E esse sistema religioso ali fica bem claro que ele perdurou através dos séculos, já existe hoje e está perdurando intacto, sem ser destruído, e é conservado para ser destruído só no final dos tempos. E João viu aquela mulher montada em uma besta, e o nome dela está escrito na sua fonte, que ela é a mãe, a senhora das prostituições que existe na terra. E essa prostituição é espiritual, é idolatria. E assim como a mulher Jezabel, a mulher de Acabe, morreu e foi comida pelos cães, pode olhar, pode ler lá em Apocalipse, tanto 17 como o 18, que o fim dessa mulher que João viu diz que as suas carnes vão ser comidas. É ali, é assim que João escreve, de uma maneira figurada, é claro, porque trata-se de um sistema religioso. Bom, mas vamos mais em frente. Quando, na verdade, esse sistema religioso que vai receber o anticristo, quando aparecer, vai achar muito bom, ele vai achar muito bom achar um sistema assim, que o assunto é a idolatria, é o ocultismo, é as trevas do paganismo. O anticristo vai achar muito bom para ele. Aí tudo indica que o anticristo vai pegar esse sistema religioso e vai transformar em uma religião em torno dele, uma só religião. Vai ajuntar as religiões do mundo todinha e vai fazer uma religião em torno dele. Lembre-se do mesmo jeito que fez Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando ele se viu como um deus, ele fez uma estátua de um deus, mas simbolizando o Estado e também representando ele mesmo, e mandou o povo adorar sob pena de morte. E aqueles que não adoraram, que quase era lançado na fornalha de fogo, se Deus não abate, ou seja, se Deus não, digamos, humilha Nabucodonosor, então tudo isso tinha acontecido. Assim também, quando o anticristo aparecer, haverá aqui no mundo dois povos que, principalmente, esses dois povos não aceitarão ele. O primeiro serão os desviados, os cristãos desviados que, quando Jesus arrebatou a igreja, eles não estavam com suas vidas em dia e ficaram. Esses ficarão para enfrentar o anticristo. Esses não adorarão a imagem que ele fará. E o outro povo serão os judeus. É o povo de Israel também que estará na terra. E eles não aceitarão esse negócio, porque já naquele tempo eles saíram de Babilônia curados da idolatria. Eles não praticam mais esse pecado. Eles praticam outros pecados, mas a idolatria não. Então, aqui está, já existe no mundo hoje o sistema religioso copiado de Babilônia, de todas as maneiras é a xerox de Babilônia.
ali em Apocalipse na figura de uma mulher. Assim como o profeta Zacarias viu essa mulher sendo jogada para dentro do cesto, como se fosse um caixão de defunto, e levada como se fosse para ser enterrada viva, assim também Deus mostrou lá para o profeta que esse sistema que é oposto a Deus, que não é de Deus, vai ser exatamente destruído. E só permanece aquilo que é de Deus, só permanece aquilo que é povo de Deus. Então aqui está. Eu espero que eu tenha ajudado a você com esse simples comentário. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é mostrado Babilônia, o sistema pagão, a idolatria, e de todas as formas Deus mostrou, usou os profetas para dizer que esse sistema, o sistema pagão, da idolatria, que coloca a fé em outras coisas e não em Deus, é uma coisa diante de Deus inaceitável. Inaceitável. Bom, eu vou finalizar aqui esse comentário, esperando que eu tenha lhe ajudado. Se você gostou, dê o seu like aí para nos ajudar. Faça os seus comentários, pode fazer as suas críticas, os seus elogios, seja lá como for. Eu agradeço a você que ficou até o final dessa gravação.